Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou a Simone Dutra, redatora-chefe do Jornal Timoneiro. Eu estou aqui hoje com o Felipe Camozzato, certo? Tá certo o seu nome? Perfeito. Deixa eu ler um pouquinho sobre o Felipe, que é do Partido Novo. Terceiro vereador mais votado de Porto Alegre no último pleito, com 14.279 votos. Gente pra caramba. Graduado em administração pela URGS. Foi diretor de um grupo empresarial de serviços ambientais, integrante da banda Louca Liberal, grupo que ganhou destaque durante protestos contra o ex-presidente Dilma Rousseff. Reeleito por o segundo turno de mandato. Foi o quinto mais votado nessa... No primeiro 2016? Mandato, isso, primeiro mandato, sim. Olha, é grande, é extenso. Foi conselheiro voluntário na Federação Gaúcha de Empresas Júniores, trabalhou na Europa como embaixador e gerente de projetos da Confederação Brasileira de Empresas Júniores e Confederação Europeia de Empresas Júnior. Posteriormente, integrou por um ano 2 grupos de estudos e debates sobre empreendedorismo, além de cursar uma especialização em finanças pela URGS e concluir sua pós-graduação em liderança competitiva global nos Estados Unidos. Também foi um dos fundadores do Partido Novo, no Rio Grande do Sul, e atuou como voluntário na organização das manifestações pelo impeachment em 2015 e 2016. Seja muito bem-vindo, Felipe, aqui na nossa redação, no Jornal Timoneiro, no estúdio OT Play. Felipe, depois de tudo isso que eu te falei aqui, que eu acabei de falar aqui, arrumou um tempo, né, para conversar conosco, e além de ser uma pessoa conhecida, talvez Canoas, para quem não te conhece em Canoas, quem é o Felipe e quais são teus planos para o pleito deste ano? Obrigado, Simone. É um Fique à prazer estar vontade. aqui mais uma vez. Na verdade, Canoas é minha segunda casa, praticamente, né? Minha empresa ficava aqui, então, na verdade, segue aqui, né? Eu que não sou mais sócio do grupo, mas, então, até antes de começar a gravar, que a gente falava sobre o trânsito entre Porto Alegre e Canoas. Durante cerca de 7 anos, foi quase que minha jornada diária, sair de Porto Alegre para vir a Canoas trabalhar e voltar. O bom é que eu estava sempre no fluxo inverso, né? Ah, sim, então, sim. o trânsito ficava um pouquinho mais fácil, mas a gente tinha a matriz ali na Matias, né? Próximo ao Canoas Shopping. Hoje a empresa está no Niterói. E durante muito tempo, sempre minha praia, na verdade, sempre foi empresa, né? A gente trabalhava com serviços ambientais, então durante todos esses anos, depois que eu saí da faculdade e ajudei a empreender esse grupo empresarial, nós crescemos bastante, começamos a atender todo o estado, começamos a ter operações fora do estado também. Eu conheci o Novo na internet, nesse processo, resolvi me engajar como voluntário, ajudei na fundação do partido, depois me tornei candidato em 2016, muito no espírito de contribuir, e acabei sendo eleito, até foi uma surpresa, fui a 5ª maior votação em Porto Alegre. Acho que naquele contexto, talvez eu era a pessoa certa na hora certa, né? Não necessariamente que eu era um super preparado ou uma pessoa conhecida, pelo contrário, né? Não era figura pública, não sou ex-BBB, não, nada disso. Pode ser um futuro BBB. Não, acho que vamos ficar pela câmera. Eu vou te cortar só para a gente fazer um link aqui, Tá. Pra eu entender. Tu eras um empresário, Sim. E aí a questão, justamente pelo perfil do Partido Novo, que traz um pouco, depois eu acho que tu pode falar melhor sobre isso, essa questão do empreendedorismo, tu acabaste sendo um voluntário do partido e depois diante candidato. Exatamente. Foi meio que uma coisa meio orgânica, assim, sabe? Eu não me interessava por política, não gostava de política, embora nunca tinha tido nenhum familiar na política, eu achava que, se a gente não participar de alguma forma, contribuindo, dando nossas sugestões, nossas ideias, vai ficar só reclamando, sabe? Aquele negócio de que reclamar é muito fácil, né? Legal, chego no final do dia, vou lá na época, né, no Facebook, textão lá, tá tudo errado, etc. Aí eu me sentia meio moleque, assim, né? Vai lá, faz textão, reclama na janta com a família, mas não... Tá, e aí, vai ajudar? Tem alguma ideia? Tem alguma solução? Ou só sabe apontar problemas, né? Então foi meio que nesse sentido que eu falei, beleza, então vou me voluntariar por uma causa que eu acredito, né? Para ideias que eu acredito. E foi daí que surgiu o Novo e foi meio natural eu ser candidato, né? Eu achava que, embora não fosse uma pessoa conhecida, que eu tinha uma certa competência para poder fazer minimamente uma campanha entre meus amigos, familiares, pessoas que trabalharam comigo e ajudar dessa forma a conseguir conquistar uma vaga na Câmara, mas eu não imaginava que eu seria o eleito, né? Então foi até uma surpresa, assim, né? Fui o 5º mais votado, aí tem aquele negócio de, né, chegar para os meus sócios lá e falar, olha, né, vou ter um mandato de vereador agora, e aí a gente decidiu que, já que a gente
trabalha no estado inteiro e todos os sócios trabalham no negócio, não faria sentido um seguir sendo sócio e não estar no dia a dia da empresa, né? Acabaria estar atrapalhando a dinâmica. Então, eu saí da sociedade, resolvi me dedicar integralmente para o mandato, e de lá para cá, o que eu vi foi muita gente despertando para esse lado, né? De, olha, beleza, tem coisas erradas, a gestão pública não é perfeita, mas, né, boas pessoas precisam fazer parte disso, precisam ajudar a construir as soluções, né? As coisas não acontecem por mágica. Então, cada vez mais eu tenho visto mais gente se dispondo a se engajar em campanhas políticas, ou a ser candidato, ou, enfim, a participar dos fóruns de discussão para dar sugestões e ideias. Acho que isso é muito produtivo. Acho que, no final das contas, a democracia ganha com isso, né? Acho que, durante muito tempo, a política ficou meio no seu clubinho, né? Pô, sempre os mesmos partidos, os mesmos políticos, os mesmos figurões, naquela bolha ali, né, fechada. Acho que quanto mais o cidadão participar ativamente daquilo, provocar, instigar, cobrar, melhor fica, né? Acho que esse processo de permanente transparência, fiscalização, cobrança, sugestão, ele é algo que é essencialmente democrático e é uma coisa que o Brasil precisa cada vez mais exercitar. Que bom que as redes sociais têm permitido isso. Acho que eu sou fruto, justamente eu falei da pessoa certa na hora certa, eu digo porque eu era um jovem novo com bom currículo, que sabia mexer na rede social. Na primeira eleição onde a rede social talvez teve um grande peso, logo após o impeachment da Dilma Rousseff, onde eu fui voluntário em manifestações. Então, era meio que, né, alguém que está falando, né, muito mais uma retórica anti-PT, que, na verdade, é uma pequena parte de tudo aquilo que eu penso, né? A gente não pode resumir um trabalho em ser anti alguma coisa, mas sim quais são as soluções que tu traz, né? E eu tinha muito essa vontade, olha, né, beleza, não quero Dilma Rousseff, mas eu quero alguém que fale sobre essa agenda. Desburocratizações, sobre segurança jurídica, sobre carga tributária, sobre privatizações, sobre parcerias público-privadas, e é isso que tem sido o meu mandato de lá para cá, né, de você conseguir construir uma caminhada de proposições e ideias que efetivamente entregam resultado para quem está pagando a conta. Vamos lá, o cidadão mais pobre, o cara da periferia, está pagando meu salário. Né? O que eu estou entregando para esse cara? Né? Então, assim, minha reflexão diária é... eu estou fazendo a vida desse cara mais fácil? Eu estou ajudando ele a conseguir, por meio do seu trabalho, conseguir ter oportunidades de emprego, de renda para sua família? Eu estou conseguindo fazer com que o custo de vida dele seja menor, para que ele tenha uma vida mais fácil, para que ele consiga oferecer uma educação para os filhos dele, para que ele tenha um acesso a um posto de saúde, para conseguir ter assistência básica. Então, esses são os nossos desafios diários, né? Que fogem muito daquela alçada que era o esteio social que se tinha quando das manifestações, né, de anti alguma coisa. Né? Que, embora eu me considere, sim, um antipetista, não necessariamente pelo PT, ou pelo PSOL, ou pelo PCdoB, não é pela instituição partidária, mas pelo aquele conjunto de ideias que eu antagonizo. Né? E porque eu defendo ideias que são... Ou talvez por aquelas pessoas que estão ali agora, né? Talvez tenha a ver, né, com isso. Também, obviamente, né? Mas assim... Eu te dei mais stalkeada ali. Eu vi que tu tem um posicionamento forte, né? Contra sim, os líderes ali, né? Então... E assim como, né? Eu acho que, independente de sigla partidária também, a gente precisa debater ideias, né? E acho que o Brasil carece um pouco disso. Nós estamos vivendo um momento onde a gente debate muito pessoas e debate pouco agenda de país, né? Então, algumas coisas que eu considero fundamentais para o nosso país sair da situação que está, né? São, na última década, a estagnação econômica da última década, 10 anos somados, dá um crescimento líquido da nossa riqueza nacional de zero. Né? Ou seja, como é que a gente volta a crescer? Se a gente não voltar a crescer, não tem emprego. Se a gente não voltar a crescer, a inflação segue. Se a gente não voltar a crescer, o jovem que tem um pouco mais de estudo vai para fora. E aquele que não tem, peca com o desemprego e a pobreza. Fica dependente de programa assistencial. Que tipo de liberdade a gente está dando para esse pessoal, né? Para essas pessoas? Então, falaste em liberdade agora. O Partido Novo tem essa bandeira, né? Muito bem estiada, assim, da questão do livre comércio, né? Falaste um pouquinho antes sobre do porquê que tu entrou e que a gente a política antes vivia numa bolha, né? Os mesmos falando difícil, não falaste exatamente isso, mas assim que eu enxergo. Uhum. Os mesmos intelectualizados, vamos dizer assim, falando uma língua que a população não entendia, né? E a ideia é trazer a população para perto da política, fazer com que eles participem, e mais do que isso, que eu acredito, que entendam dela. Se tu entende, mas se tu cobrar, mas se tu participar e não cometer bobagens, né? Às vezes eleger pessoas que depois te arrepende profundamente e pode custar caro. Explicando de uma maneira simples, eu estava lendo ali sobre a questão do Partido Novo, uma das coisas que ele defende é liberdades individuais.
O que seria isso, né? E trazendo para a questão, acho que econômica, né? Que tá falando de uma maneira simples, assim, palpável para a galera entender, assim. Bom, acho que primeiro de tudo, assim, às vezes quando a gente debate sigla partidária ou ideologia, às vezes a gente acaba tendo algumas visões pré-concebidas sobre o que se defende. E é muito natural isso no Novo, né? Vira e mexe a gente ouve críticas assim, o Novo defende privatizações, o Novo defende Estado mínimo, o Novo é partido de banqueiro, etc. Na verdade, tudo isso são jargões e o que a gente defende, na verdade, é que o Brasil seja um país onde todos possam chegar lá, onde todo mundo tenha direito a sonhar e tenha liberdade para conquistar aqueles sonhos. Então, quando a gente simplifica essa mensagem e diz, olha, liberdade individual é fazer com que o cidadão que não tem condições financeiras de estar num colégio privado, de estar numa universidade e de ter a sua graduação, ele ainda assim consiga ter, através do seu trabalho e da sua dedicação, formas de conseguir trabalhar, conseguir ter renda, conseguir sustentar uma família e conseguir viver minimamente decente nesse país. Como é que você faz isso? É através de privatizações? Beleza, então essa é uma ferramenta adequada para conseguir proporcionar esse cenário. É através de redução de impostos? Beleza, então essa é uma ferramenta adequada para conseguir viabilizar isso. Mas a finalidade é, como é que a gente faz com que todo mundo possa ter oportunidade? Como é que a gente faz com que todo mundo possa ter dignidade? Né? E quando a gente fala sobre liberdade individual, é muito mais pelo sentido de que a todos nós é dado o direito de buscar a nossa própria felicidade. Independente do que eu pense a respeito da Simone, a Simone quer uma coisa, o Felipe quer outra. Eu acho que a Simone tem que ter liberdade para buscar isso. Se isso é uma liberdade material para construir uma empresa, uma riqueza, se é uma liberdade de crença, se é uma liberdade até mesmo de opção sexual, de orientação sexual, de ativismo civil e tudo mais, né? Então, assim, nós somos uma sociedade muito diversa e o que a gente vem aprendendo com o tempo é que quanto mais liberdade a gente tem para que as pessoas possam ser o que elas desejarem ser, mais todos nós crescemos e prosperamos. Então, a gente deve fazer da liberdade uma base fundamental para alicerçar as políticas públicas. Eu acho que o Estado se mete muito na vida do... Muito. Sim. Muito. E aí que tá, né? Para pegar o mesmo exemplo do cidadão que não teve acesso a uma escola privada e uma universidade privada. Vamos pegar o caso do seu João, que mora lá no final da Matias e que ele não tem ele nunca aprendeu a fazer nada na vida além de um churrasquinho. Ele só faz churrasquinho, esse sustento dele, ele vai em evento, vai na saída de show, vai na saída da festa e faz churrasquinho. Né? Agora, recentemente, a gente colocou esse debate em Porto Alegre. Porto Alegre proíbe churrasquinho na rua. Que maravilhoso que tu tocou nesse assunto, porque eu ia te falar sobre isso. Eu não queria te interromper, pode me interromper, tu pode dar o contra. Porque eu assisti cenas horríveis, porque eu, estando ali na orla, de pessoas vendendo pipoca e sendo retiradas pela SMIC, chorando, crianças chorando e aprendendo um carrinho de pipoca. Sim. Me faz entender isso, por favor. Pois então, como é que você... E aí a questão do Estado impor alguma... Né, ou melhor, ele facultar as tuas liberdades. Né? Ou seja, beleza, tu tem liberdade para trabalhar? Tenho. Mas tenta vender churrasquinho em alguns locais. Vai chegar um agente do Estado e vai dizer, tu não pode. Pior ainda, vai ter agente do Estado que vai recolher teu material, recolher teu produto, confiscar isso, e quando não te multar, te colocar, né, numa situação onde na verdade, tu estava tentando trabalhar para ter teu sustento e tu termina aquele dia tendo uma multa para pagar e mais problemas ainda para resolver. Ou seja, o Estado tornou tua vida mais difícil. Tu cria um marginal, né? Marginaliza mais ainda. Exato. As populações mais carentes. Enquanto que a postura deve ser o inverso. Se aquele cidadão tá incorrendo em algum tipo de distúrbio, porque não é o melhor lugar para ele estar, ou a fumaça está atrapalhando, ou então como é que eu consigo fazer com que ele continue empreendendo, mas num local que é adequado, da forma que é adequada, como é que ele possa tornar aquela atividade mais lucrativa para ele, porque vai ser bom para a cidade também, né? Então, vem cá, vamos dar a mão para esse cara e dizer assim, olha só, tem esses espaços que são espaços lucrativos, tem esse curso que tu pode te capacitar, tem esses fornecedores aqui que são fornecedores, né, que têm procedência da carne, digamos, ou seja, é uma mudança de paradigma de um Estado brasileiro que tende a tratar o empreendedor como bandido, como pressuposto. Né? A gente parte da premissa que todo mundo está cometendo uma ilegalidade e tu tem que se provar inocente para trabalhar. Essa é a lógica geral de licenciamento e alvará.
né? Me mostra por que você não é um criminoso e aí eu te digo se tu pode trabalhar. Essa lógica precisa ser invertida. O cidadão tem boa fé, mas se eu ver que ele está fazendo uma coisa errada, aí sim eu vou lhe chamar a atenção e vou orientar como é que ele deveria estar fazendo. Né? Nota como tu está, né, na dúvida pró-liberdade, na dúvida pró-restrição. Então, quando a gente fez a Lei de Liberdade Econômica no município de Porto Alegre, foram mais de 200 atividades econômicas diferentes, desde o cabeleireiro, que é uma coisa super comum, né, em bairros mais pobres, cabeleireiro, barbeiro, pequenos comércios, brechó, né, pequena lojinha e tudo mais, todas elas foram isentadas do processo de licenciamento. Mudou-se a lógica. Em vez de você ter que chegar lá, juntar, né, o documento de comprovante de localização, cópia da sua identidade, do seu CPF, dos seus dependentes, mostrar que está em dia com os cadastros municipais da Fazenda, da Receita, enfim. Quanta burocracia. Todo esse negócio, o que a gente fez? Não precisa entregar nada. Tu chega, faz a tua inscrição, diz onde é que tu vai estar, qual é a tua atividade e coloca lá que estou de acordo e ciente da legislação pertinente e respeitando a mesma. Beleza. Se chegar um fiscal lá e ver que você está trabalhando e tá... Não me disse que tá vendo que é um brechó, chega lá e é um açougue, pô, então vai ter uma incomodação aqui, nós vamos ter que te fechar ou vamos ter que suspender a tua atividade até que tu comprove que tu tem condições de estar fazendo aquela atividade ou que tu altere ela para aquilo que tu efetivamente declarou. E aí tu muda essa lógica. Quando tu muda essa lógica, tu faz com que toda aquela burocracia estatal que antes era feita para ver se tu não é um criminoso, ela passe a ser efetivamente de fiscalizar quem está mentindo ou não está mentindo. E todo mundo que é de boa fé, aliás, a maior parte das pessoas são pessoas boas, honestas e trabalhadoras, as pessoas vão poder ter liberdade de trabalhar, não vão precisar se provar inocentes para poder fazer seu trabalho. Então, essa inversão de lógica fez com que a própria equipe da prefeitura pudesse concentrar seus esforços em quem não está de boa fé, né? E deixar as pessoas, né, que são de boa fé trabalhar em paz. E o mesmo começou a ser aplicado em diversos outros municípios, né? Então, aí que entra, né? O Felipe, que já está 2 mandatos em Porto Alegre, trabalha com essa causa, né? Dá para ver que é o teu carro-chefe aí. Pré-candidato a deputado estadual, próximo pleito, pensando em Canoas e região. Canoas está crescendo muito, né? O que tu vê como deficiência, ou onde... Não como deficiência, mas eu posso explorar aqui, onde é que a gente pode melhorar? Uma coisa muito legal, Simone, a gente está fazendo uma pesquisa sobre competitividade do Rio Grande do Sul, tá? Basicamente, perguntando para empreendedores, investidores gaúchos de vários locais do estado, quais são os diferenciais que o Rio Grande do Sul tem, quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Nós tínhamos feito ano passado essa pesquisa em Porto Alegre, foi super enriquecedora, até para que a prefeitura pudesse tomar ações nisso. E agora, ampliando para o estado, algumas coisas estão sendo bastante genéricas, como características do Rio Grande do Sul. E, obviamente, se aplica para Canoas, né? Aliás, Canoas eu vejo que tem uma riqueza gigantesca, né? Primeiro, né? Ela tem acesso à infraestrutura aeroportuária, rodoviária e hídrica, né? Hídrica não apenas no sentido de abundância de água, recurso água, como também está do lado de um transporte hidroviário, né? Possível transporte hidroviário. Além disso, está do lado da capital do Rio Grande do Sul, tem uma diversidade gastronômica, cultural, empresarial, né? De indústria, serviços, tem acesso a muito serviço público, a entidades, ela está conectada. Então, assim... Soma-se tudo isso, né? Canoas, a gente... e aí a sensação que eu tinha quando a gente tinha empresa aqui, né? Que a gente estava numa capital sem ser a capital, né? E ao mesmo tempo, uma característica que é do Rio Grande do Sul e que também é de Canoas e região metropolitana a mão de obra que se encontra aqui, ela é ligeiramente mais qualificada do que a gente encontra em outros lugares do país. Quando a gente estabelece um comparativo de qual é o acesso ao recurso humano do Rio Grande do Sul versus outros estados, em geral o Rio Grande do Sul se destaca bastante. Né? É uma formação, primeiro, pela diversidade cultural que nós temos no estado, né? Uma origem que tem, né, multicultural, diversidade de imigrantes, de povos nativos, uma cultura empreendedora e trabalhadora muito forte, de seriedade, de compromisso com o trabalho, com a palavra. O gaúcho é muito leal, né? Em outros lugares do país não necessariamente existe esse tecido sociocultural e também esse tipo de postura. Isso faz com que a gente tenha um diferencial muito claro, né? A pessoa que investe aqui sabe que, vou ter uma mão de obra que é muito mais engajada, comprometida e, na média, mais qualificada também do que em outros lugares do país. Isso já, por si só, atrai investimentos.
Outra coisa que nós temos, uma vez que aqui em Canoas, né, eu falei sobre a proximidade com a capital, os acessos à rodovia e aeroportos, é um diferencial logístico muito forte também, né? Além disso, carga tributária que tem sido, ao longo dos últimos anos, bastante competitiva, burocracia que tem sido ao longo dos últimos anos, e aí passa a gestão, melhor ou pior, mas tem se tornado ainda um diferencial. Claro que às vezes tu tem um pouco mais de burocracia num setor ou no outro, mas quando a gente olha comparativamente a outros locais, não é à toa que Canoas tem crescido. Aliás, como vereador... Demorou, inclusive, né? Segundo, falava-se em terceiro, mas agora estão falando em segundo maior PIB do estado. E a gente via as pessoas saindo de Canoas para ir para Porto Alegre para jantar. Sim. Né? E hoje a gente vê, o pessoal comenta, a gente tem recebido muita gente aqui, inclusive da CDL, da SIX, que está sendo o contrário. O pessoal está saindo de Porto Alegre, a gente tem familiares que saem de Porto Alegre para vir no Parque Shopping aqui jantar. Sim, é verdade, é verdade. E é uma coisa engraçada, porque como vereador em Porto Alegre, às vezes eu brincava, a gente perde morador para Canoas, né? O custo de vida em Porto Alegre expulsa muita gente de Porto Alegre para Canoas. De certa forma também acontece ali para Guaíba, Eldorado, Gravataí, Cachoeirinha, algumas outras cidades que têm algumas indústrias, algumas empresas e tem algumas opções, especialmente, né, de comércio e serviços, né? Acho que Canoas, nesse sentido, está mais na frente do que essas outras cidades, mas Porto Alegre se tornou uma cidade, de certa forma, muito fechada, né, para quem quer vir para lá, para morar, para viver, construir sua vida, né? Não à toa que eu brinco que a gente olha para a região metropolitana de Porto Alegre e a gente vê crescimentos a ritmos asiáticos. E a gente olha para Porto Alegre e a gente vê a estagnação europeia. Né? Já chegamos lá, já não precisa fazer mais nada, já está tudo certo. Então, assim, a gente precisa retomar uma missão muito mais de Porto Alegre do que propriamente do resto da região metropolitana, né? Porto Alegre precisa voltar a crescer e acompanhar os seus vizinhos. Se ela estagnou, né? O resto do entorno vai crescer. Né? Exato. E atrair também gente que é de outros lugares do estado para virem para esse centro urbano ou mesmo de outros estados, né? É muito engraçado observar, por exemplo, né? Claro que é um paralelo um pouco mais distante, mas vamos lá. São Paulo. Né? São Paulo se tornou uma potência econômica e de recepção de imigrantes no Brasil por ser um lugar reconhecido como um centro de oportunidades, onde você podia vir, seria recebido, teria oferta de emprego e poderia construir sua vida lá, né? Não existe nenhum impeditivo para que o Rio Grande do Sul e a região metropolitana possa também ser um centro receptor de pessoas que vêm de outros lugares do país, que daqui a pouco não se encontram em São Paulo, não querem estar numa cidade de 15 milhões de habitantes, querem estar numa região metropolitana de 3 milhões, né? Que não tem um problema crônico de trânsito como tem São Paulo, que não tem um problema de poluição como tem São Paulo, que consegue se deslocar entre cidades em 15, 20 minutos, né? Através até mesmo de trem, né? Com muito mais segurança, com muito menos custo, né? De tempo, de dinheiro, enfim, que o valor do imóvel é mais barato, que o valor do consumo em restaurante, supermercado é mais barato. Então, assim, acho que a gente tem diferenciais aqui muito interessantes. E, em geral, o que a gente nota através dessa pesquisa é que nós gaúchos nos vendemos muito mal. A gente adora ser crítico com nós mesmos e a gente cruzar o Mampituba que a gente sai achando tudo legal. Falando em eleição, que vem pela frente aí, o Novo lançou o Luiz Felipe Dávila para presidente da República. Né? Como é que tu tá vendo aí essa corrida aí eleitoral? Se é que já, né, não sei, eu acho que tá sendo bem, eu tô achando muito tranquilo. Eu tô achando bem tranquilo até por enquanto. Eu acho que nós veremos uns debates mais sangrentos pela frente. Será que vai ter debate? Debates que eu digo, né? ou na seara do estúdio, ou na seara das redes sociais e dos grupos de WhatsApp das famílias. Que medo. Pois é. Mas a proposta do Novo, de modo geral, seja na eleição da presidência da República, seja na eleição do governo do Estado, seja nas assembleias e na Câmara dos Deputados, é de apresentar uma agenda de país, de falar sobre ideias e sobre passos que nós precisamos dar para nos desenvolvermos, né? Como a gente tem, né, como finalidade melhorar a vida do brasileiro, fazer com que todo mundo possa sonhar e realizar seus sonhos, essencialmente nós precisamos falar como a gente oferece essas oportunidades, né? E eu vejo que no debate público em geral, pouco se fala sobre o como, né? Muito se fala sobre quem. Então acho que uma responsabilidade que nós temos enquanto instituição é falar sobre os comos, né?
poxa, aqui no estado, eu estou falando até agora sobre o trabalho de competitividade, né? Por trás dessa palavra grande e rebuscada, competitividade, eu estou falando sobre como é que a gente cria mais emprego, como é que a gente aumenta salário, como é que a gente faz com que as pessoas possam ter suas carreiras e queiram morar aqui, queiram ficar aqui, né? Beleza, como? E aí, redução de carga tributária, então precisa reduzir gastos do Estado para permitir espaço fiscal para reduzir carga tributária. Como é que a gente consegue fazer com que a burocracia para quem empreende possa ser menor? Será que a gente não pode digitalizar todos esses processos em vez de fazer ainda o balcão, carimbo e papel? Será que precisa todos esses processos? Será que a gente não pode inverter a lógica do licenciamento? O exemplo, licenciamento, mas se a gente for para outras searas, né? Será que não tem formas, por exemplo, através de parcerias público-privadas, da gente oferecer melhores serviços públicos? A educação no Rio Grande do Sul vai muito mal há muito tempo, né? Será que a forma com que a gente oferece a educação para os nossos alunos é a melhor? Será que tem formas de a gente, com o mesmo custo, conseguir maior qualidade de aprendizado? Conseguir dar mais segurança para as famílias? Que formas são essas? Né? Numa parceria público-privada, como é que ela seria montada? Que modelos que são de sucesso? Né? Ou quais incentivos tributários podem ser dados para atrair investimentos? Que não sejam incentivos perversos, que acabem estimulando um benefício privado, né, ou um enriquecimento ilícito. Então, isso tudo são como, né? E eu acho que a missão do Novo é, nas diferentes instâncias, falar um pouquinho de que, olha, nós temos muitas oportunidades perdidas enquanto país, mas temos alguns deveres de casa que nós precisamos fazer. E aí, quando a gente fala sobre precisamos privatizar estatais, não tem jeito, né? Não faz sentido o Estado brasileiro que não consegue atender na fila do hospital tá querendo entregar carta. Será que faz sentido a gente ter o ICMS no nível que tem de combustíveis? A gente está vendo como é caro o combustível e como ele se desdobra em toda a cadeia, né? O quilo do arroz do supermercado ele é impactado pelo preço do diesel. Como é que a gente reduz esse negócio? Para reduzir esse negócio, a gente precisa ter uma redução, muitas vezes, de estrutura de Estado. Então, olha como uma coisa está encaixada com a outra. Beleza, então se eu paro de entregar carta, tem uma estatal de Correios, eu reduzo o custo do Estado, se eu faço uma reforma administrativa para adequar carreiras, se eu combato privilégios de categorias que daqui a pouco estão ganhando acima do teto, ou tem outros privilégios, enfim, me sobra dinheiro para eu poder abrir mão de impostos, porque eu já não preciso arrecadar o mesmo montante, e aí eu consigo cortar a alíquota de ICMS, barateio os produtos no final. Agora, o que a gente tem visto é o inverso. A gente concede aumentos, concede privilégios, cria novas estatais ou mantém estruturas, cria novas secretarias, ministérios e estruturas administrativas, faz novos programas de desenvolvimento que exigem dinheiro público e quer redução de impostos? Não faz sentido. Ontem mesmo eu falava numa palestra, como é que nós, empreendedores, fazemos para reduzir preço de um produto? Sou dono de uma loja, quero reduzir meu preço, digamos que eu estou vendendo, não sei, açaí. Como é que eu reduzo o preço do açaí? Eu preciso arrumar fornecedores melhores, preciso reduzir meu custo, vou trocar, sei lá, né, a internet que eu tenho aqui na loja, vou trocar por uma internet mais barata, vou trocar meu consumo de energia, vou tentar negociar aluguel, vou tentar otimizar uma parte do atendimento para não ter que ter uma estrutura tão grande de funcionários, vou tentar fazer com que o fornecedor do meu açaí, que está me cobrando muito caro, possa vir de outro lugar, porque é muito longe, tem alguém mais próximo, enfim, né? A gente vai para a estrutura de custos primeiro. E depois a gente vai para o preço. No Estado a gente tem que fazer o contrário, né? A gente quer tudo e ao mesmo tempo a gente não quer pagar caro pelos impostos. Geralmente, quando a gente costuma falar que o cidadão ele se afasta cada vez mais da política, porque rola um dos países mais corruptos, infelizmente, do mundo. E se fala em política... Existe quase que um orgulho, né, de algumas pessoas dizerem eu não falo sobre política, eu não gosto de política. Né? Como se não tivesse a ver com o preço do arroz que tu falaste agora, com o preço da gasolina, que o pessoal vive reclamando que está caro, e eu fico muito feliz que tenha trazido o exemplo do cara que vende churrasquinho, porque quando a gente fala, geralmente quando fala, e principalmente, claro, colocando dentro de um rótulo o Partido Novo, a gente vê, isso é coisa para empresário, mas quem é empresário? Quem abre o salão de beleza, né? O que vende churrasquinho também é um microempresário. Então, talvez desburocratizar um pouco disso ajude, né? Até essas camadas mais simples da população. E é por isso que é tão importante, eu sempre falo isso, todo mundo com quem eu converso, como é importante a gente
trazer esses exemplos básicos e para que as pessoas entendam que política é tudo aquilo do dia a dia, né? Tem uma história muito legal agora, recentemente teve o South Summit ali em Porto Alegre, né? O evento de inovação. E aí veio o Luciano Huck falar no South Summit na palestra do Luciano Huck, lá pelas tantas, ele falou que teve um cidadão aqui do Rio Grande do Sul que foi ajudado pelo programa lá, que ele vendia tapioca num food truck. Era o cangaceiro da tapioca. E aí ele tem o carrinho dele que ele vende tapioca. E aí ele disse, no meio da palestra ele falou assim, a gente repaginou o caminhãozinho dele, tá show de bola, espero que não tenha problema para trabalhar aqui em Porto Alegre, hein, prefeito? Senão vou te ligar ali pra gente conversar. E aí eu fiz um vídeo em resposta pro Luciano, dizendo, Luciano, não te preocupa, porque aqui em Porto Alegre a gente aprovou uma lei para food trucks que liberou toda a burocracia. Então o cangaceiro, se ele tá tudo em dia, se é isso que tu falou, ele não precisa nem fazer mais licenciamento, não precisa, é só ir pra rua e trabalhar. E foi muito engraçado, na sequência, porque o cangaceiro da tapioca mandou mensagem, dizendo, eu sou aquele que o Luciano falou. Só que, olha só, eu tô aqui em Novo Hamburgo e aqui não tem a lei que tem em Porto Alegre. E aqui o pessoal não tá me deixando trabalhar. Se eu for para Porto Alegre, eu posso trabalhar? Eu falei, pode. Olha que maravilha. Então, olha, o cara vai vir para Porto Alegre de Novo Hamburgo. E o Luciano Huck, casualmente, ontem comentou no post, dizendo, ótima iniciativa, parabéns. Que legal. Então, tu vê, né, aquilo que eu falava, né, e é exatamente o que tu falou, Simone, quando a gente fala, sobre ajudar o empreendedor, parece que a gente tá falando sobre Ike Batista, sobre Joesley, sobre Odebrecht. Esses caras não são empreendedores. Esse cara não é um empresário comum brasileiro. O empresário brasileiro, ele é micro e pequeno, ele emprega mais de 90% das pessoas que têm carteira assinada no nosso país, e ele vive com um rendimento médio de R$4.000. Então, assim, esse é o empresário brasileiro, esse é o empreendedor, e é esse que está sofrendo com o Estado, dizendo para ele que ele não pode trabalhar, né? Dizendo pro cangaceiro de que, olha, aqui não, meu amigo, né? Tu tem que passar por todo esse processo, a burocracia aqui, vai para Porto Alegre. Então a gente tem que mudar essa lógica, né? Vamos fazer com que o cangaceiro da tapioca, ou tantos outros, possam ir trabalhar. É essa a lógica, né? Quantos anos tu tem, Felipe? 34. 34 anos, todo esse currículo. Essas ideias aí que, obviamente, eu não entendo tudo, né? Tô tentando acompanhar aqui, tô gostando, mas quando a gente fala assim, é até importante para quem for ver nosso vídeo depois, se aproxime e queira conhecer mais o Felipe, conhecer as tuas ideias e sonhar mais, né? Que é o que a gente espera, né? De todo mundo. Sonhar e realizar, né? Porque sonhos já estamos cheios, né? Exatamente. Então, assim, não sei se quer deixar uma mensagem final, mas de qualquer maneira, assim, muito obrigada por ter vindo até aqui, confiar na gente. O estúdio fica aberto para tu trazeres aqui, né? A tua plataforma de campanha, né? Quando for o momento. E, de repente, levar, né, essas ideias aí, né? Acho que uma das ideias, quem está dizendo sou eu, do cangaceiro, né? Para São Leopoldo, né? O que tem de bom em Porto Alegre, poder levar para outras cidades, né, outros municípios do nosso estado. Certamente. Essa, inevitavelmente, vai ser a plataforma da minha pré-candidatura de deputado estadual, né? Porque essa mesma lógica que você consegue fazer no município, ela tem que estar presente em outros municípios e no governo do estado também, né? Então, a Assembleia Legislativa tem um papel relevante nisso, né? Porque são diferentes impostos, são diferentes regulamentos em cada instância. Então, em Porto Alegre, como vereador, eu fui o vereador que mais revogou leis na história de Porto Alegre. Nossa, parece um super feito, né? Na verdade, não é um super feito. É que ninguém antes estava preocupado em ver que leis atrapalhavam, né? Estavam preocupados só em criar leis. E aquele negócio, se a quantidade de leis significa qualidade de vida, provavelmente a gente estaria na Suíça. O Brasil tem lei para tudo, né? E ao contrário, a gente precisa simplificar. Então, obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui. Voltarei tantas vezes quanto for possível. E sim, acho que cada vez mais a gente precisa tomar parte na política para discutir coisas como essa, né? Como é que a gente consegue entregar para o cidadão aquilo que lhe é seu de direito, que é a liberdade. É a liberdade de trabalhar, de poder buscar seus sonhos, de poder justamente, né, ter sua família e buscar sua felicidade. É isso. Magda, certo. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada por tudo. Até